Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. O Senhor já ministrou aos nossos corações, usando a vida dos meus amados irmãos nesta noite. Que o Senhor venha abençoar a vida dos meus amados abundantemente. Deus abençoe meus irmãos, que já louvaram, já deixaram aqui. É algo da parte do Senhor para a igreja. E nessa noite o Senhor vai complementar, falando aos nossos corações, através da sua palavra. Amém, amados irmãos? Então, nós vamos estar trazendo uma palavra da parte do Senhor para as vidas dos amados irmãos. E Deus, nesta noite, Ele está neste lugar. O Senhor, Ele está em nosso meio. Queremos agradecer a presença do nosso irmão Antônio, Os dois Antônio, nosso Antônio e o nosso outro irmão Antônio. Deus abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, nessa noite. E também Deus abençoe a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Nossa irmã Claudiana Silva, nossa irmã Diaconisa Noelle, minha esposa, também nossa irmã Dora, Eu vou falar os irmãos que eu vi, passei um pouquinho aí para a live e observei e vi os irmãos. Deus abençoe, meus amados irmãos, nosso irmão obreiro Roniel, em nome de Jesus. Deus abençoe, todos os irmãos e aqueles também que não falaram, estão na live caladinho, mas estão nessa live. Que o Senhor venha abençoar a vida dos meus amados irmãos, cada família, cada casa, em nome de Jesus. Se você não compartilhou, ainda dá tempo de compartilhar. Compartilhe para pelo menos 7 pessoas. Amém? Compartilha nas outras plataformas. A pessoa não pode falar alguns nomes, porque a plataforma ela corta o alcance da nossa live. Mas você compartilhe em nome de Jesus Cristo, porque você já foi abençoado através desta live. E você pode abençoar outra pessoa compartilhando. E se você ainda não nos seguiu, aproveita para nos seguir, que é de graça, não paga nada. Você só aperta no botão de seguir e você é abençoado através da palavra de Deus, através dos louvores, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Amados, abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Amém, amados irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, que é o versículo de número 6. Só um versículo nesta noite. Atos capítulo 12, versículo de número 6. Ontem eu ministrei lá no Guinca, em Atos capítulo 12, mas foi outra mensagem. Hoje o Senhor vai falar conosco de outra forma, em nome de Jesus Cristo, utilizando-se apenas do versículo do número 6. Atos capítulo de número 12, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Atos 12, versículo de número 6. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Atos capítulo de número 12, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. Vou repetir mais uma vez. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. Amém, amados? Os irmãos podem se sentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta noite nós vamos trazer uma palavra para a vida dos amados irmãos com o seguinte tema: o sono de Pedro. Amém? O tema da mensagem nesta noite é o sono
de Pedro é o tema da mensagem nesta noite. Amados e queridos irmãos, antes de nós entrarmos nesse texto e trazermos a mensagem, amado irmão, para os corações dos amados irmãos, eu preciso explicar o contexto aqui, amado irmão, e o que estava acontecendo. O livro de Atos, amados irmãos, ele é o livro a qual vai falar a respeito, amado irmão, do desenvolvimento da igreja. A igreja fundada pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dos seus apóstolos. E nós vamos observar, amado irmão, que em Atos capítulo 1, Jesus, ele já tem ressuscitado, e ele vai se despedir dos seus discípulos, e ele vai falar que ele vai voltar para o Pai, para o céu, mas que é para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E nós vamos observar que esta promessa se cumpre em Atos capítulo de número 2, quando os discípulos estão reunidos em um mesmo lugar. De repente ouve-se do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e enche, amado irmão, toda a casa onde eles estavam. De repente é ouvido entre eles línguas repartidas como de fogo, e ali nós vemos a inauguração da igreja. A igreja é capacitada, é revestida com o Espírito Santo. Nós vamos observar em Atos capítulo de número 3, que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele com João, eles vão, amado irmão, para o templo na hora da oração chamada nona. E quando eles vão chegando ali próximo à circunferência do templo, a entrada do templo, um homem, amado irmão, que desde a sua nascença estava ali paralisado, ele vai pedir uma esmola a Pedro e a João. E Pedro com João diz assim: olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E nós vamos observar, amado irmão, que a partir deste primeiro milagre que Pedro, ele operou, nós vamos observar que ali começa uma grande perseguição. Nós vamos ver, amado irmão, que os judaizantes se levantam contra a liderança da igreja. Nós vamos observar, amado irmão, que havia grande perseguição, porque aquela mesma perseguição a qual foi feita contra Jesus, nós vamos ver que esta mesma perseguição, ela é empreendida contra a igreja, ela é empreendida contra os líderes da igreja primitiva. Nós vamos observar, amados e queridos irmãos, que a igreja primitiva, ela é uma igreja perseguida, ela é uma igreja, amado irmão, que passa por luta. Os judaizantes perseguiam, nós vamos ver que Herodes também perseguia, mas a igreja estava, amado irmão, de pé, a igreja estava avançando, a igreja estava, amado irmão, firmada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era havendo perseguição e a igreja marchando. O texto sagrado vai falar, amado irmão, que no capítulo 4, os apóstolos são presos, mas Deus traz livramento. Nós vamos observar, amado irmão, que começa uma perseguição ferrenha contra a igreja. Mas esta perseguição aqui contra a igreja primitiva, ela chega no auge quando nós chegamos aqui em Atos capítulo de número 12. Por quê? Porque o texto sagrado aqui vai falar, amado irmão, que Herodes
Herodes, ele empreende perseguição máxima contra a igreja do Senhor. E nós vamos observar que o foco de Herodes é contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. A perseguição de Herodes é querer paralisar, é querer mexer com a estrutura da igreja. E nós vamos observar, amado irmão, que o texto sagrado vai falar que por aquele mesmo tempo estendeu Herodes a mão contra alguns da igreja para maltratar. O texto sagrado vai falar que ele prende Tiago, irmão de João, e o texto sagrado vai falar que ele decapita Tiago, ele arranca a cabeça de Tiago. Deus permite, amado irmão, Tiago, ele ser morto pela espada de Herodes. E aqui nós já podemos fazer, amado irmão, uma aplicação para nossas vidas nesta noite. Nem sempre o Senhor, ele vai nos livrar dos problemas. Nem sempre, amado irmão, a mão de livramento do Senhor vai nos livrar de aflições, de choro. Ei, amado irmão, muitas das vezes o Senhor, ele vai permitir eu e você passarmos pela luta, mas nós precisamos entender uma coisa: por mais que Deus permita a luta e a prova, isso não quer dizer que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos esqueceu. Ele está conosco no dia mau. Então nós vemos aqui que Tiago, ele é decapitado. O texto sagrado vai falar que Herodes, ele mata Tiago à espada. E quando ele faz isso, por quê? Os judeus, amado irmão, que não queriam se converter à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos observar que eles se alegram quando sabem que Herodes havia matado Tiago. Então Herodes, sabendo, amado irmão, que isto tinha alegrado os judeus, ele também estende a mão contra Pedro. Ele estende a mão contra Pedro e prende Pedro, amado irmão, e lança em uma prisão. Acorrenta Pedro, prende Pedro, amado irmão, e são 16 soldados ali guardando aquela prisão. Pedro está trancafiado em uma prisão de segurança máxima, e o decreto de Herodes é esse: ei, Pedro, olha, da mesma forma que eu matei o teu irmão, da mesma forma que eu matei um pilar da igreja, Tiago, eu vou também te matar. Eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou arruinar a tua vida. Mas Pedro, eu não vou fazer isto agora. Depois da Páscoa, eu vou ceifar a tua vida. Então nós vamos ver que Pedro, amado irmão, estar ali preso, ele já viu que Herodes tinha matado Tiago. Pedro ali, amado irmão, está ameaçado. O decreto foi assinado. Ei, amado irmão, e nós sabemos que Herodes, ele é usando a tipologia, ele é um tipo de Satanás, ele é um tipo do diabo. Assim como Herodes, amado irmão, estava furioso contra a igreja, estava furioso contra os crentes, estava furioso contra os ungidos do Senhor. Eu quero te falar nesta noite que o diabo, amado irmão, 24 horas por dia, ele tenta armar cilada para querer nos paralisar, para querer nos destruir, para querer nos arrancar da presença, para querer, amado irmão, nos entristecer, para querer nos fazer desistir. E aí nós vamos observar aqui, amado irmão, que Herodes lança mão de Pedro e coloca ele na prisão. Então nós vamos observar aqui que Pedro está preso. Mas, amados irmãos, o nosso foco é o versículo de número 6,
que nós vamos ver uma atitude de Pedro, amado irmão, a qual ele vai tomar quando está passando por este período de grande aflição. O versículo que nós lemos vai falar: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo. Ei, amado irmão, e o tema da nossa mensagem é o sono de Pedro. Ei, amado irmão, presta atenção aqui. Pedro tinha visto Tiago morrer. Pedro estava dentro de uma prisão. O homem mais poderoso da época, que era o rei Herodes, já tinha assinado o decreto, decretado: Pedro, você vai morrer, você vai morrer. Mas nós vamos observar aqui que, amado irmão, Pedro, mesmo diante de tamanho problema, mesmo diante, amado irmão, de tamanha perseguição, nós vamos observar que Pedro, ele está dormindo. Nós vamos ver que Pedro, amado irmão, ele está dormindo na prisão. É o decreto assinado, é ele sabendo que Herodes, amado irmão, havia decapitado Tiago. É ele preso ali, mas ele vai dormir. E o que é que significa o sono de Pedro, amado irmão? O sono de Pedro significa descanso em meio às aflições. O sono de Pedro, amado irmão, significa, amado irmão, descanso no meio das aflições, no meio dos problemas. Eu sei que muitas das vezes, amado irmão, não é fácil eu e você descansarmos em meio ao problema. Muitas das vezes a luta é grande, o problema é grande, mas o problema de Pedro não era pequeno. Ele estava, amado irmão, preso. Tinha visto um crente morrer, um pilar da igreja morrer. Ele estava, amado irmão, decretando. Mas nós vamos observar que Pedro está dormindo. Nós vamos ver que Pedro está descansando no Senhor. Nós vamos ver que Pedro, amado irmão, ele está descansando em Deus. Então nesta noite eu quero te falar algo da parte do Senhor. Eu sei, meu irmão, você que nos acompanha através da internet, que a luta está grande, a prova está grande, o vale é extenso, o deserto é longo. Você que nos acompanha aqui dentro da congregação, você que acompanha da sua casa, eu quero te falar nesta noite, o Senhor nesta noite, Ele fala para mim e para você: descansa no Senhor, descansa no Senhor. Esta é a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite. O Senhor, Ele quer nos libertar da impaciência. O Senhor, Ele quer nos libertar da inquietação em meus problemas, as lutas que nós enfrentamos. Ei, amado irmão, mas nós vamos trazer uma mensagem com o tema o sono de Pedro, e nós vamos fazer 3 perguntas para esse texto, e é uma mensagem simples, apenas com 3 pontos, mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai ministrar aos nossos corações. A primeira pergunta que nós devemos fazer para esse texto é: onde Pedro dormiu? Aonde foi que Pedro dormiu? E eu mesmo respondo para você: Pedro dormiu na prisão. Pedro estava preso, mas Pedro, ele conseguiu dormir naquela prisão. Então nós vamos observar que o ambiente a qual Pedro estava era um ambiente caótico. O ambiente aonde Pedro estava era um ambiente escuro.
Era um ambiente, amado irmão, inacessível. O ambiente que Pedro estava era uma prisão. Mas Pedro, mesmo dentro da prisão, ele vai conseguir dormir. Ele vai conseguir dormir. Ele vai conseguir descansar. Ele vai conseguir, amado irmão, a dormir ali, mesmo estando naquela prisão. Ei, amado irmão, e muitas das vezes eu e você também enfrentamos prisão. Como assim, presbítero? Ei, enfrentamos prisão de problemas. Enfrentamos lutas, enfrentamos as adversidades, enfrentamos, amados irmãos, situações difíceis, assim como Pedro, ele enfrentou. Ele estava preso, ele estava trancafiado. O local onde ele estava não era para confiar, não era para descansar, não era, amado irmão, era para ficar agitado, era para ficar temeroso, era para desistir, era para murmurar. Mas mesmo Pedro estando naquela prisão, ele vai conseguir, amado irmão, descansar na presença do Senhor. Eu não sei qual prisão você está vivendo nesta noite. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área conjugal, familiar, eu não sei se é na área da saúde, mas eu quero te falar nesta noite. Ei! Pedro estava, amado irmão, preso, mas ele vai conseguir descansar no Senhor. Pedro vai conseguir, amado irmão, descansar no Senhor. E a primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, vai nos falar assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 37, versículo 5, está escrito: olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós vamos ver que Romanos 8, versículo 28 está escrito: porque tudo coopera para o bem daqueles que ama a Deus, daqueles que ama o Senhor. Eu quero te falar nesta noite, amado irmão, eu sei que você pode estar enfrentando, amado irmão, prisões, problemas, situações, mas eu quero te falar nesta noite: para de agonia, para de desespero, confia no Senhor, acredite. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no controle da tua história, ele está no controle da sua vida. A palavra do Senhor vai falar, amado irmão, em Gênesis capítulo 37, que um jovem sonhador chamado José, ele recebe sonhos da parte do Senhor. Deus entrega sonhos para José, e nós vamos observar que os sonhos que Deus entrega a José não se cumpre do dia para a noite. Ele é perseguido por seus irmãos, é vendido para o Egito, é ali acusado injustamente pela mulher de Potifar, e ele é lançado dentro da prisão. Mas se nós formos olhar, amado irmão, nós vamos ver que o texto sagrado vai falar que Deus estava com José, mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele estava encarcerado, mesmo quando ele estava em situação difícil. Então nós vamos ver que Pedro estava na prisão, mas ele vai descansar no Senhor. Ei, amado irmão, a atitude normal do ser humano é que quando enfrentamos o problema, queremos desistir, queremos recuar, queremos murmurar, queremos, amados irmãos, deixar que o abatimento ele venha prender a minha e a tua alma. Mas eu quero te falar nesta noite: confia no Senhor, acredita, louvado seja o nome do Senhor, ele está no controle da tua história. Então, amado irmão, a primeira pergunta que nós fizemos para esse texto é: onde Pedro dormiu? Ele dormiu em uma prisão. O local onde ele estava não era para dormir. E esse dormir aqui de Pedro significa descansar. Descanso na presença do Senhor.
Então eu não sei, amado irmão, aonde você está, qual é a cadeia que está te prendendo neste momento. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu quero te falar: descansa no Senhor. É tempo de fazer como Pedro, é tempo de fazer como Pedro, descansar no Senhor. Mas a segunda pergunta que eu e você devemos fazer para esse texto é: quando Pedro dormiu? A primeira pergunta é: onde Pedro dormiu? Ele dormiu dentro de uma cadeia. Mas quando foi que Pedro dormiu? Nós vamos observar, amado irmão, que o texto ele vai dizer que Pedro ele dormiu quando ele estava para comparecer diante de Herodes, para Herodes executar o plano a qual ele tinha arquitetado sobre o seu coração. O versículo 6 que nós lemos diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo. Então quando foi que Pedro dormiu? Pedro, ele dormiu, amado irmão, em um momento a qual a sua vida estava pelo trisco. Nós vamos ver que Pedro, ele dormiu em um momento a qual o decreto de Herodes estava prestes a ser executado. Ele dormiu em uma noite anterior à sua execução, a qual Herodes tinha planejado em seu coração fazer isso. Então nós vamos ver, amado irmão, que quando Pedro ele dorme naquela prisão, ele dorme, amado irmão, em um momento a qual era para ele ficar ansioso. Ele dorme em um momento a qual era para ele ficar inquieto. Ele dorme em um momento, amado irmão, a qual o decreto do adversário estava prestes a se cumprir. Então nós vamos observar, amado irmão, que mesmo Pedro ele chegando, mesmo Pedro estando, amado irmão, à beira da morte, mesmo Pedro estando, amado irmão, a uma noite da concretização dos planos de Herodes, nós vamos ver que Pedro, ele está dormindo, descansando no Senhor. Então nós vamos ver, amado irmão, que mesmo diante de um problema a qual ele se eleva ao nível máximo, nós vamos observar que Pedro, ele está dormindo. E quem sabe nesta noite, amado irmão, você está passando uma grande luta, uma grande tempestade, um grande problema, e parece, amado irmão, que tudo cada vez mais está se complicando. Mas eu quero te falar nesta noite: ei, descansa no Senhor, descansa em Cristo, descansa no Senhor. Por quê? Porque, amado irmão, o Senhor é quem está no controle da minha e da tua história. O Senhor é quem está no controle da minha e da tua situação. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, que quando Pedro ele dorme, amado irmão, ele dorme em um período ali a qual era para ele ficar desesperado, era para ele ficar ansioso, angustiado, depressivo, era para ele estar murmurando. Mas Pedro está descansando no Senhor, ele está descansando em Deus. Há situações e problemas, amados irmãos, que sai do meu e do teu controle, e parece que quanto mais vai passando o tempo, as coisas vão piorando. Nós vamos observar, amado irmão, que Pedro estava uma noite, amado irmão, do projeto de Herodes ser concretizado, mas ele está dormindo, ele está descansando no Senhor. Quem sabe você está passando grande luta, grande prova, e quanto mais passa o tempo, a luta parece piorar. Mas eu quero te falar, irmão, que nós venhamos fazer como Pedro, que nós venhamos descansar no Senhor. Mas pastor,
é porque o pastor não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu sei, eu não estou vivendo o que você está vivendo. Mas, amado irmão, se nós somos se preocupar, se nós somos, amado irmão, nos angustiar, se nós somos, amado irmão, perder o nosso sono, não vai resolver nada. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, que quando Pedro ele dorme, nós vamos ver que é num período a qual não era para ele dormir, para ficar angustiado, era para ele perder o sono, era para ele ficar desesperado. Então nesta noite, você que não está dormindo, irmão, você que não está conseguindo dormir por causa da luta e dos problemas, nesta noite o Senhor está ministrando ao teu coração. Durma, descanse no Senhor. A tua preocupação, a tua ansiedade, amado irmão, de querer resolver tudo, não vai resolver nada, vai complicar a tua vida, você vai perder a paz, você vai perder o sossego e nada será resolvido. Então, amado irmão, descansa no Senhor. Esta é a mensagem do Senhor nesta noite. Mesmo o problema estando grande, mesmo a luta estando grande, amado irmão, descansa no Senhor. Ei, amado irmão, nós vamos ver que o Salmo 4, versículo 8, o salmista vai dizer assim: eu me deitarei e dormirei, porque o Senhor ele me sustenta. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, nós vamos ver que Jesus ele vai falar assim: olha, basta cada dia o seu mal, deixa que o dia de amanhã ele cuida do dia de amanhã. E nós vamos ver, amado irmão, que Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo vai falar para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que nós venhamos apresentar, amado irmão, a nossa situação, nosso problema diante do Senhor. Aí, amado irmão, nós vamos ver aqui que Pedro está dormindo, e eu lembro de Jesus, amado irmão, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35, que quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia, juntamente com os seus discípulos, a palavra do Senhor vai falar que os discípulos de Jesus ficam agitados, mas Jesus está na polpa do barco dormindo, significando a tranquilidade de Jesus em meio à tempestade. Enquanto uns estavam agitados, Jesus estava dormindo. Enquanto uns estavam desesperados, Jesus estava tranquilo. E aqui há a diferença, irmão. Por isso que dentro da igreja cada um reage aos problemas de forma distinta. Amado irmão, e a forma que eu e você reagimos aos problemas demonstra a verdadeira fé que nós temos em Deus. E se nós temos verdadeiramente fé no Senhor, por mais que a luta esteja grande, o problema esteja grande, nós precisamos descansar no Senhor. Por quê? Porque se nós for querer resolver as coisas do nosso jeito, não vai resolver nada, vai se complicar, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar depressivos, vai adoecer a nossa alma, vai adoecer o nosso corpo. E eu e você nesta noite, o Senhor está falando conosco, é preciso descansar no Senhor, é preciso descansar em Deus. Pastor, a luta está grande, eu sei, está grande. E é por isso que você tem que descansar no Senhor. E é por isso que eu tenho que descansar no Senhor. O que dá para mim e você fazer, nós temos que fazer. Onde dá para mim e você ir, nós precisamos ir. Mas quando as nossas pernas não conseguem mais alcançar, nem nosso braço, nem nossa voz, nós precisamos, amado irmão, parar. Amado irmão, entregar na mão do Senhor e deixar o Senhor agir e o Senhor trabalhar nesta noite. Para que tanta preocupação? Porque tanta ansiedade? Se o Senhor ele é maior do que os meus, teus problemas, e a palavra do Senhor vai falar que Ele está no controle da minha e da tua história. Então, amado irmão, nós vamos observar que Pedro ele vai dormir bem pertinho do plano de Herodes ser executado. Na noite seguinte, Herodes iria fazer com Pedro o que tinha feito com Tiago. Mas Pedro está dormindo. Quem sabe se fosse um de nós, né, amado irmão, ficaríamos logo preocupados. Senhor,
olha, eu quero ainda viver aqui na terra, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não dormia, ficava chorando, angustiado. Mas Pedro aqui está dormindo. Pedro está dormindo, representando, amado irmão, o descanso. Ele estava descansando no Senhor. Então esta é a mensagem de Deus para o teu coração. Então, amado irmão, a primeira pergunta que nós fizemos no texto é: onde Pedro dormiu? Ele dormiu dentro de uma prisão. A segunda pergunta que nós fizemos é: quando Pedro dormiu? Ele dormiu em um momento a qual era para ele ficar ansioso, perturbado, estar chorando, desesperado. Por quê? Porque no dia seguinte ele iria morrer. Mas para nós finalizarmos esta mensagem, nós devemos fazer a seguinte pergunta: por que Pedro dormiu? A primeira pergunta: onde Pedro dormiu? A segunda pergunta: quando Pedro dormiu? E a terceira pergunta é: por que Pedro ele dormiu? Por que foi que Pedro ele conseguiu dormir dentro da cadeia? Por que foi que Pedro dormiu quando ainda ele estava de luto por Herodes, por Tiago, melhor dizendo, que havia sido decapitado por Herodes? Porque Pedro dormiu em um período a qual ele estava trancafiado. Porque Pedro dormiu quando havia um decreto a qual Herodes tinha assinado, que iria ceifar a vida de Pedro. Ei, amados irmãos, e a resposta é simples: Pedro dormiu porque ele confiou no Senhor. Ele confiou em Deus. E eu sei, amado irmão, que cada irmão passa uma luta diferente. Os irmãos não ficam pensando que eu também não passo luta. Todo mundo passa luta. Todo mundo enfrenta prova. Todo mundo enfrenta situação difícil. Nós sabemos que alguns irmãos enfrentam lutas maiores, outros enfrentam menores. Mas todos nós enfrentamos lutas, enfrentamos, amados irmãos, as adversidades. Mas em meio a essas adversidades, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor é aquele que está no controle da minha e da tua história. Ele é aquele, amado irmão, que está no controle da minha e da tua vida. Ele é aquele, amado irmão, que trabalha ao meu e ao teu favor. Ei, amado irmão, nós vamos ver, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que o salmista ele vai falar no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Davi, ele afirma diante do Senhor que por mais que ele enfrente o dia do vale, por mais que ele enfrente, amado irmão, o período difícil, por mais, amado irmão, que ele enfrente as provações da vida, ele iria confiar no Senhor, ó, mesmo diante da adversidade, ó, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da situação difíceis. Então por que Pedro ele dormiu naquela prisão? Ele dormiu porque ele confiou que o Senhor estava no controle da sua história. Ele dormiu porque acreditou que Deus era fiel para lhe guardar. Ele dormiu, amado irmão, porque sabia que o seu destino estava na mão do Senhor. Pedro aqui, ele não tinha ideia que Deus ia livrar ele. Ele não tinha ideia que Deus ia livrar ele, mas mesmo assim ele descansou no Senhor. E fé é isso, irmão. E fé é isso. Pedro podia muito bem dizer assim: ah, o Senhor não vai me livrar porque Tiago foi decapitado, eu também vou morrer. Aí fica: não, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei o que é que eu faço, Senhor, eu não sei, mas está dormindo. Por quê? Porque confia no Senhor, porque confia no Eterno, porque confia em Deus. Ei, amado irmão, nós vamos observar também que Daniel, amado irmão, no capítulo 6 de Daniel, ele
é lançado numa cova cheia de leões, mas a palavra do Senhor vai falar que ele sendo lançado ali, por os seus servos estarem em obediência ao Senhor, a palavra do Senhor vai falar que ele passa toda a noite junto com os leões, e aqueles leões não conseguem, amado irmão, destruir o servo do Senhor. Deus, ele fecha a boca dos leões. Por quê? Porque o seu servo confiou no Senhor. Então eu quero te falar nesta noite, querido, independente da luta que você esteja passando, independente do problema que você esteja enfrentando, confie no Senhor. E a atitude de quem confia, amado irmão, é não se desesperar, é descansar no Senhor, é apresentar a situação diante do Senhor, falar: Senhor, está em tuas mãos, Senhor. Olha, eu já fiz a minha parte, eu já fiz isso. Agora, Senhor, é com você. Eu não consigo mais, eu não posso mais, é com o Senhor. E está preparado para receber aquilo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Fazer como Jesus no jardim do Getsemane: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Nesta noite o Senhor, amado irmão, está ministrando ao nosso coração, está libertando da impaciência, está libertando, amado irmão, das preocupações que tem tirado o teu sono, está arrancando, amado irmão, a agonia, a insônia. A partir desta noite você vai dormir, mas pastor, a luta está grande, sim, mas o Deus que você serve está no controle da tua história, está no controle da tua vida. Ele não perdeu o controle. O versículo diz assim: quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, ou seja, preso com algemas, e os guardas diante da porta guardava a prisão. Pedro conseguiu dormir dentro daquela cadeia, representando o descanso, a atitude que cada um de nós devemos fazer diante dos problemas. Não é fácil, não é fácil descansar no Senhor, não é fácil tomar esta atitude, não é fácil, mas não é impossível, porque se Pedro conseguiu, nós também conseguiremos. Então nós vimos onde Pedro dormiu, dentro de uma cadeia. Nós vimos quando Pedro dormiu, quando o decreto do inimigo estava para ser concretizado. E nós vimos por que Pedro dormiu. Ele dormiu porque ele confiou no Senhor, ele confiou em Deus. E eu e você nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui, meu irmão que nos acompanha através da internet, você que está passando uma grande luta, uma grande provação, uma grande adversidade. É tempo de você descansar no Senhor. É tempo de nós tomarmos essa atitude de Pedro, né? Descansar no Senhor. Por quê? Desespero não vai resolver nada. Depressão, ansiedade, sonho não vai resolver nada, vai prejudicar a tua vida. Então, quando as coisas saem do nosso controle, o que é que devemos fazer? Descansar no Senhor, confiar nele, entregar tudo na mão do Senhor, e entender que, por mais que Ele não trabalhe do nosso jeito, da nossa forma, a vontade de Deus é sempre a melhor sobre as nossas vidas, por mais que eu e você não entendemos. E nós vamos ver por Pedro descansar no Senhor. Sabe o que é que acontece?
Pedro está ali descansando no Senhor, e a igreja está orando, a igreja está intercedendo de joelho. E quando Pedro está, eita glória, quando Pedro está descansando no Senhor, dormindo, na madrugada, a igreja orando chama a atenção do céu. E a palavra do Senhor vai falar que Deus envia um anjo, e este anjo entra dentro daquela prisão, e aquelas correntes que estavam prendendo Pedro junto com os soldados, elas caem por terra. E o texto sagrado vai falar que as portas que estavam fechadas, elas se abrem. E quando chega na última porta, que era a porta de ferro que dava para a rua, era a porta mais preparada ali para segurar os presos, era a porta mais terrível. A palavra do Senhor vai falar que ela se abre sozinha, e aqueles guardas não se acordam, eles ficam adormecidos, e Deus, ele dá livramento para Pedro daquela prisão, e o decreto de Herodes cai por terra, e o nome do Senhor é glorificado sobre a vida de Pedro. E a história de Pedro, amado irmão, não se encerra por aqui. Então eu quero te falar nesta noite, é momento de você descansar, é momento de você parar, amado irmão, de se preocupar, é momento de você nesta noite descansar, confiando que o Senhor, ele é poderoso para entrar com providência sobre a tua vida, ele é poderoso para trazer libertação, ele é poderoso para trazer cura, ele é poderoso para jogar as correntes por terra, ele é poderoso para abrir as portas, ele é poderoso para trabalhar ao teu favor, porque eu creio no Deus da Bíblia, e é tempo de eu e você descansarmos no Senhor. Por quê? Porque a última palavra vem do Senhor. Herodes queria matar Pedro, ele tinha matado Tiago, Deus permitiu. Por quê? Porque o tempo de Tiago havia chegado ao fim, o ministério de Tiago havia cessado. Irmão, eu quero te falar algo da parte do Senhor. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E se eu e você estivermos andando em fidelidade com Deus, o diabo não consegue nos matar, pessoas não conseguem nos matar, e nem doença consegue nos matar. Se não tiver chegado o nosso tempo de partir, se nós tivermos em fidelidade com o Senhor, nós somos imortais, irmão. Por quê? Porque Deus tem um projeto. Quando Deus tem um projeto, e esse projeto precisa ser realizado através da minha vida, da tua vida, pode passar por que for, não morre. Agora, se chegou o nosso tempo, a nossa caminhada chegou, é nesse ponto que o Senhor quer nos levar, Ele vai nos levar. Mas se não chegar, nada consegue nos paralisar. Câncer não consegue nos matar, demônio não consegue nos matar, pessoa não consegue nos paralisar, nada. Somente aquele que é dono da minha e da tua vida. Então não há por que você ter medo, não há por que você ficar angustiado, não há. Nós temos que fazer o que? Fazer como Pedro, descansar na fidelidade de Deus. E a palavra do Senhor fala que Deus é tão poderoso. Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes queria ser o bambambam, grandão, né? Matou Tiago, eu vou arrebentar a igreja, eu vou paralisar a igreja, eu vou destruir a igreja. Já matei Tiago, vou matar Pedro também. Aí Deus entra, não, eu vou entrar com providência aqui. Eu permiti você matar Tiago, porque chegou o fim do ministério dele. Eu tenho algo mais essencial para ele aqui em cima. Morreu no Senhor, e o mais importante é nós morrermos em Jesus. Todos nós vamos morrer, irmão, mas sabe qual é o melhor? É nós morrermos em Cristo. Não adianta uma pessoa viver 100 anos e morrer sem Jesus. É melhor nós vivermos poucos anos, 16 anos, 20 anos, e morrer com Jesus, do que viver 100 anos e morrer sem Jesus. Porque a vida foi só aqui na terra. Depois que partiu é tormento eterno, mas com Jesus é eternidade. E Tiago morreu na fé. A espada de Herodes chegou no seu pescoço, mas ele não negou a fé. Aí Herodes falou assim: eu vou fazer dessa mesma forma com Pedro. Mas nós vamos ver aqui nesse mesmo texto que, por Herodes achar que era o cara, achar que ia arrebentar a igreja, por ele não dar glória a Deus, a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Ei, amado
amado irmão, um verme comeu o corpo de Herodes, ainda ele em vida. Ei, amado irmão, Deus, ele permite muitas das vezes eu e você passarmos por algumas lutas, por algumas provas, e ele não vai nos livrar dessa luta e dessas provas, mas ele vai passar conosco. Ei, amado irmão, mas também ele é poderoso para entrar com providência e lançar por terra as ciladas do inimigo, lançar por terra as armadilhas de Satanás, amado irmão, e repreender a toda a luta do adversário contra a minha vida e contra a tua vida. Herodes representa Satanás, e Deus, ele é mais poderoso do que qualquer astuta cilada do diabo contra mim e contra a tua vida. Então a tua vida e a minha vida está no controle de Deus. Herodes foi comido de bicho, recebeu o juízo de Deus. E eu quero falar para você que todos nós que estamos aqui, nós temos um dono, né? Certo é que Deus permite nós passar por algumas lutas, sim, algumas provas, sim, mas mesmo em minhas provas Ele passa conosco. Mas ai daquele que toca no ungido do Senhor, no servo de Deus. Deus, Ele tem uma mão pesada, e quando a mão de Deus pesa, só mesmo Ele para ter misericórdia. Então, amados irmãos, nós vemos aqui nesse texto, amado irmão, nós observamos aqui que Pedro, ele vai descansar dentro da prisão, ele vai dormir dentro daquela prisão, representando o descanso que eu e você devemos, amados irmãos, fazer também quando enfrentarmos os problemas e as lutas e as adversidades, quando foge do nosso controle. Então, onde Pedro dormiu? Ele dormiu em uma prisão. Quando Pedro dormiu, ele dormiu, amado irmão, quando estava prestes a morrer, quando a luta se elevou ao nível máximo. Porque ele dormiu porque confiava no Senhor. Quando nós enfrentamos um problema e nós ficamos inquietos e queremos desistir da presença de Deus, amado irmão, e começamos a murmurar, revela o que realmente está dentro do nosso coração. Nós não podemos querer só as bênçãos da parte do Senhor, nós devemos também querer os espinhos do Evangelho. E Evangelho é isso, é carregar a cruz, é enfrentar problemas, mas descansando no Senhor, descansando em Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Você que nos acompanha através da internet, receba esta oração. Vou orar para o Senhor te dar descanso em meio a esta prova, em meio a esta luta, em meio a esta adversidade, em meio às situações que você tem enfrentado, em meio às situações que você tem vivido. Vamos orar nesta noite. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, meu Senhor, eu me coloco mais uma vez em Tua presença. Senhor, e quero apresentar, Senhor, a vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor, nesta noite, em Tua presença. Os irmãos, Senhor, que se encontram aqui, Senhor, nesta congregação, aqueles, Senhor, que nos acompanham através da internet, Senhor, nesta noite, ó Pai, toma os Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Toma os Teus servos em Tuas mãos, Senhor. Quem sabe nesta noite o Teu filho está com a mente inquieta, o coração inquieto, ó Pai, porque a luta tem sido grande, ó Pai, as perseguições do inimigo, os problemas. Neste momento o Teu filho e a Tua filha está passando pelo momento de prisão, Senhor, Senhor, em algumas áreas da sua vida, mas nesta noite, ó Pai querido, ó Pai amado, eu quero apresentar a vida do Teu servo, eu quero apresentar, Senhor, a vida da Tua serva, nesta noite, ó Pai querido, toma o Teu filho e a Tua filha em Tuas mãos, Senhor, toma, ó Pai querido, e vai tocando sobre a mente e sobre o coração, Senhor, e vai fazendo com que, Senhor, ele e ela, meu Pai, venham descansar
em Ti, Senhor. Nesta noite, ó Pai querido, toca na alma, toca na mente, toca no coração, em nome do Senhor, meu Deus. Nesta noite vai trabalhando e operando, meu Deus. Nesta noite vai trabalhando e operando o Espírito Santo. Nesta noite vai arrancando a depressão. Nesta noite vai arrancando a ansiedade. Nesta noite, ó Espírito Santo da verdade, nesta noite vem derramando do Teu poder, Senhor, e da Tua glória. Nesta noite, ó Senhor, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vem tomando a vida do Teu servo, vem tomando a vida, Senhor, da Tua serva, Senhor, vem tomando o Teu filho, Senhor, a Tua filha, Senhor, em Tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite vem trabalhando e vem fazendo. Nesta noite vem trabalhando, vem libertando. Nesta noite, ó Pai querido, vem curando. Nesta noite, ó Pai querido, vem fortalecendo. Nesta noite, ó Pai querido, vem fazendo a Tua obra, vem derramando, Senhor, do Teu poder, Senhor. Nesta noite, ó Espírito Santo, vem trabalhando, vem operando, vem trazendo cura, vem fortalecendo. Eita glória, nesta noite, Espírito Santo, toma essas vidas em Tuas mãos, eita, e vai tocando com Teu poder, Senhor. Nesta noite, toda a mente inquieta venha ser tranquilizada, Espírito Santo, e assim como o Senhor libertou Pedro daquela prisão, Senhor, liberta nesta noite, arranca os cativeiros, arranca as prisões, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma cada irmão, toma cada irmã, toma cada família em Tuas mãos, Senhor, e nesta noite vem libertando, vem curando, vem transformando em nome de Jesus, meu Deus. Oh Espírito Santo da verdade, nesta noite toma a irmã Regilane, ó Pai, que está lá em Fortaleza, guarda ela, livra ela, Senhor, repreende as enfermidades e que o Senhor venha trazer saúde. Irmã Dora, ó Pai querido, fortalece ela, guarda, livra, protege, ó Senhor. Nesta noite eu apresento, Senhor, toda a sua família, a sua casa, o Francisco, seu esposo, entra com providência lá, Senhor. O seu filho Félix, ó Pai, toma a vida de Félix em Tuas mãos, Senhor, e faz a Tua obra sobre a vida dele, Senhor querido. Toma toda a casa, toda a família, toma, Senhor, a família dos meus irmãos, Senhor, toma cada família, Senhor, toma pai, mãe, Senhor, irmãos, irmãs, Senhor, que nesta noite a Tua presença venha jogar por terra as armadilhas espirituais. O Senhor venha libertar, curar, salvar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Esse que nos acompanha através da internet, eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Toma esta vida, toma esta casa, toma esta família, Senhor. Toma o Teu servo, Senhor, toma a Tua serva, Senhor. Faz a Tua obra nesta noite. Cura das enfermidades, traz libertação. Abre as portas que se travaram, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Tua presença venha estar em nosso meio, nos livrando, nos sustentando, nos segurando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz: oh glória, amém, amados. Os irmãos se sentem nesta noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, nesta noite tem alguém que nos assistiu através da internet, ou nos ouviu da rua e sentiu o desejo no coração, está confessando Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Se tiver, esta é a oportunidade que o Senhor está te dando. Tem alguém para Jesus nesta noite?